Olá pessoal, tudo bem? Eu postei ontem, postei hoje, falando um pouquinho sobre o requerimento de solicitação de reanálise da sua prova de segunda fase. Ou seja, o que estão chamando aí de recurso para ouvidoria. Pessoal, não é recurso. Eu expliquei, inclusive, numa das postagens aqui no meu perfil. Professor, isso muda alguma coisa? Muda, né? O recurso ele possibilita você recorrer na integralidade daquilo que foi apresentado ou num conjunto de coisas determinadas. A reanálise que nós temos aqui não é uma instância recursal. A reanálise, o pedido dessa reanálise, ela significa mencionar situações em que nós tenhamos o erro material. Ou seja, o que é o erro material? Tem duas formas de pensar aqui. Ou vai ser situação em que a contagem de pontos ela não está batendo, que é muito difícil, né? Já que é tudo informatizado, mas pode acontecer. E a segunda situação, meus amigos, é quando você observa que a resposta que você deu, sei lá, era a letra A, 1 mais 1, você colocou lá que é 2. O padrão de resposta afirmou que foi 2. Só que a banca não te pontuou, como se você tivesse colocado 3, sei lá, 4, tá? Então, os recursos foram esses que eu vi. Infelizmente, toda edição a gente acaba tendo acesso a isso. Dos recursos que eu vi, muitos têm a resposta justamente dizendo que não, o candidato fez simples menção ao dispositivo, ao artigo de lei. Pessoal, quando há no padrão de resposta a indicação de que se a pessoa citar um artigo, ela vai ter o ponto correspondente, a única situação que faz sentido com que o candidato, e mesmo assim discutível, tá? Estou pensando num olhar assim da banca, como um corretor. A única situação que faria sentido eu manter, ou seja, não atribuir o ponto, é se simplesmente a pessoa soltou lá o artigo e não explicou. Até porque, por conta do provimento que regula o exame de ordem, nós temos que é necessário apresentar um raciocínio lógico jurídico. Então, se você desenvolveu a resposta e trouxe também o dispositivo, não faz sentido não atribuir. Esse é um caso de erro material, quando você trouxe a resposta de acordo com o padrão de respostas e, mesmo assim, a banca disse que você se limitou a fazer alguma coisa, enfim. Então, a única situação que eu talvez desencorajaria de fazer essa próxima etapa seria, ou se a pontuação que você está buscando não vai ser suficiente, decorrentes do erro material, ou se você tiver nessa situação que como eu acabei de dizer. A resposta exigia, sobretudo pensando aqui com propriedade, modestamente dizendo, inconstitucional, nós temos as respostas, por exemplo, que você tem na dissertativa a composição pelo sim ou não, normalmente, a argumentação, e depois a indicação do dispositivo. Se você só jogou lá o dispositivo, obviamente que aí não faria sentido você exigir a pontuação atribuída, porque você não está demonstrando conhecer o assunto, tá? Então tome cuidado com isso. Se você está nessa situação, que você deu a resposta de acordo com o padrão de respostas, de acordo com o gabarito, e mesmo assim não foi pontuado, agora é a hora de você fazer essa apresentação de solicitação de revisão da sua prova, de reanálise. Não é recurso, repito. Você não vai discutir, por exemplo, algo que, na minha opinião, eu achei, sim, enfim, vou falar com bastante respeito, né, porque de fato merecem, mas eu não achei razoável a banca não ter aceitado, por exemplo, inconstitucional, a admissão da tutela de urgência, assim como a tutela de evidência, até por conta do precedente do exame 32. Cheguei aqui a colocar as razões de recurso para vocês no momento anterior. De toda forma, esse tipo de argumento, que é a possibilidade de ampliar gabarito, não serve para a ouvidoria. A ouvidoria, até pensando na função da ouvidoria, a ouvidoria é para que seja possível analisar eventuais descompassos de atuação da banca, né? Pensando na prestação de serviço que ela realiza. Você aciona a ouvidoria nessa intenção. Inclusive, o ouvidor tem essa função de atender aquele que é o consumidor de alguma maneira, né? Enfim, então, nessa perspectiva da ouvidoria, pessoal, não é recurso, repito. Se a sua intenção é buscar novamente ampliação de gabarito, não serve para isso. Essa ocasião que estamos diante agora, que tem inclusive regulamentação por uma resolução, coloquei todas essas informações no feed do meu perfil, você pode encontrar. Você pode fazer, se tiver nessa ocasião de erro material. E eu exemplifiquei aqui algumas situações, tá bom? Eu recebi algumas mensagens aqui, até por isso estou fazendo esse vídeo,
de pessoas perguntando quanto eu cobro para fazer esse recurso. Pessoal, eu não cobro nem para fazer o recurso, muito menos para fazer isso que nem recurso é. Eu oriento, e inclusive nas minhas postagens já está ali o passo a passo do que você deve escrever. Tá? Você não precisa fazer o recurso, desenvolver um recurso como se fosse uma apelação. E eu estou falando aqui não tirando sarro, não, mas falando de verdade, aquela estrutura, dirigindo-se, cheio de formalidade, nada. Se lá nós tínhamos 5.000 caracteres por item, né, na fase recursal, de fato, agora são 1.500 para você falar sobre todos de uma vezada só. E existe uma regra que ela é muito justinha ali, dizendo o que pode, o que não pode fazer, o que não deve ser apresentado, como você deve se dirigir. Então, repito, se você não viu essa postagem, está aqui no meu feed, dê uma olhada. Se for o caso dos amigos que também fizeram, encaminhe para eles, porque existe muita desinformação sobre isso e é um momento delicado. Agora, para finalizar, professor, vale a pena eu bater de frente, mesmo que eu não consiga na ouvidoria? Vale a pena, por exemplo, entrar com mandado de segurança? Meus amigos, por mais injusto que possa parecer, vou dizer na condição de professor, não como um advogado que jamais se calaria diante de uma injustiça, né? Mas como professor, sabendo de todos os desafios e de todo o passivo que você vai acabar assumindo, ingressando com uma ação, eu sugiro a você, faça o procedimento perante a ouvidoria, mas trate isso nem que seja na terapia, tente esquecer que você fez isso. Não conte com este resultado. Se ele vier, maravilha. O que vai ser ter pago a inscrição perto da aprovação do exame de ordem? Você pega aquele valor lá, tenho certeza que de alguma forma Deus vai te dar em muito mais do que 100 vezes ao longo dessa carreira que vai se iniciar. Mas por que eu digo isso? O que acontece, pessoal, quando você ingressa com uma ação judicial, quando você leva a cabo, de fato, a discussão sobre a legalidade, a injustiça, eu sei que isso amargura, e não pensem que estou falando a boca para fora, mas a cada edição eu acompanho de perto alunos que são meus alunos da graduação, e aí o vínculo, obviamente, faz com que eu tenha uma torcida como se fossem meus filhos, e também dos meus mentorandos. Eu acompanho, tento buscar aqui auxiliar da maneira que eu posso. Então, eu fico também muito, como está na moda dizer, pistola, né? Com a situação de ver correções injustas. Estou vendo ali que a resposta foi dada. Tem situações de alunas que passaram agora na última, são 3 ou 4 alunas que eu falei recentemente, também da graduação, provas dignas de aprovação sem precisar de recurso, e ficaram para recurso. Então, é uma coisa errada, né? Enfim, então qual que é a minha sugestão? Mesmo que você identifique que é o caso de fazer essa solicitação de requisição de reanálise da prova, não deixe de começar a se preparar imediatamente, tá? Se você tiver muito, sentiu o golpe, né? Quando a gente fala, né? Sentiu o golpe, professor, né? Tô desmotivado. Gaste aí o que for necessário, não deixa passar de uma semana, não. Mas já volta com tudo para você estudar. Eu estudaria ainda já de imediato, até para esquecer o problema. Tá? Nós estamos aí há pouco mais de um mês e 3 dias, aliás, não, 29 dias, 30, né? 27 de abril para a próxima fase, estamos a menos de um mês, não é mais não, menos de um mês. Então, não é hora de ficar aí amargurando. Falei uma semana aqui, há pouco, retiro o que eu disse. É questão de você, no máximo, um dia. Passa o fim de semana, segunda-feira começa com tudo, tá bom? Não deixe de estudar. Você tem consciência do que você fez, você tem consciência do que você entregou. Infelizmente, vai existir situações de injustiça. Professor, você está querendo dizer que mesmo que eu tenha feito o curso de Direito, eu tenho que me calar diante da injustiça? Não precisa ser tão poético. Eu estou querendo pensar e dando uma solução pragmática, pensando em você, não pensando em calar diante da injustiça. Faça o textão que tiver que fazer, guarda, não precisa postar, né? Guarda, desabafa, mas levanta a cabeça e começa a estudar de novo, tá bom? Eu sei que pode doer, mas acredite, é um conselho de professor, de professor que se sente pai muitas vezes de vocês, e de um professor que é filho de alguém que passou por uma situação como essa. Nem sei se eu devia falar aqui, mas partilhando rapidamente. Meu pai, que se formou na sua segunda faculdade,
depois de muitos anos, né, nós éramos crianças em casa, né, estava iniciando o colegial, criança, pré-adolescente, né, fez o curso de Direito junto com a minha mãe, os dois, colegas de turma, se formaram, maduros, experientes, sabendo o que queriam, embora não fosse pela profissão em si, era mais pelo desejo dos estudos, por gostarem do assunto, fizeram. Minha mãe não quis continuar o exame de ordem, porque fez pela companhia, pelo prazer de estudar. Meu pai fez para fechar o ciclo ali, queria fazer. E ele foi, assim, absurdamente injustiçado numa correção. Talvez tenha sido esse meu primeiro contato com a frustração de uma reprovação no exame de ordem. Talvez não, com certeza foi. Quando a correção ainda era feita à mão por 3 examinadores, aliás, 3 corretores, um corretor e 2 revisores. Notas que eram dadas ali por amostragem, sem nenhuma correção. Meu pai teve um desgaste, eu vou dizer um desperdício de tempo, dinheiro, de emoção, de psicológico. E aí, quando eu me formei, quando eu fui fazer, até me emociona falar, quando eu fui fazer o meu exame de ordem, ele falou assim, eu tinha o sonho de fazer por fazer, não era para ser minha profissão, até porque ele não exerce advocacia, é um hobby, né? Ele falava que era a cachaça dele, meu pai não tem nenhum vício, graças a Deus, mas o vício dele era o direito, até hoje ainda é, ele ainda gosta muito de estudar. E ele fez sem a necessidade de trabalhar na área, como pode ser e como provavelmente é a maioria de vocês. Meus amigos, foram anos de desgaste emocional, anos. Quando eu fiz a prova da OAB, ele se sentiu motivado, se preparou depois de muito tempo parado. Tamanha era a motivação do gosto do assunto, muito embora não tivesse aquela motivação extra, que é aquela motivação de eu preciso para poder ter minha efetivação, ele foi aprovado no exame de ordem depois de tantos anos parado. E embora ele tenha aproveitado, né, de certa forma, esse trajeto, esse percurso, teve muito aprendizado, foram muitos despachos, teve que ir muitas vezes até o judiciário, ele ia sem medo, falava com os juízes, falava com o desembargador, ganhava, perdia, aprendeu muito, né? Mas poderia ter tido a sua OAB há muito mais tempo. E a emoção que eu vi, ele, quando teve, e eu, né, obviamente estava ali ansioso no dia para ver o resultado, a emoção e a alegria que eu vi no rosto dele, sendo aprovado, e sem precisar, fez pelo gosto de dizer que ninguém vai dizer quanto vale um sonho. Ninguém vai dizer quanto vale a minha aprovação no exame de ordem. E é o que eu postei também recentemente, né? Não deixe ninguém definir o emoji que você vai usar nas suas redes sociais aí, se é feliz ou se é triste. Então, meus amigos, esse conselho final, comece a se preparar já, não é discurso de pitch de venda. É um discurso de alguém que passou de muito perto, muitas angústias e dores, que a injustiça causa em razão. Parece pequeno, perto de tantas complexidades que o mundo nos apresenta hoje, mas quem passa por essa injustiça, como muitos de vocês que estão assistindo até agora, sabe o que eu estou dizendo. Então, conselho de alguém que passou por isso, né, de uma maneira indireta, mas direta pelo fato de ser filho e ser parte também, né? Comece a estudar já, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, se você está nessa situação que eu descrevi aqui. Grande beijo para todos, um final de semana maravilhoso. Reflitam sobre esse conteúdo e se tiverem dúvidas, precisarem de apoio, me mande uma mensagem aqui no Instagram o mais rápido possível e eu vou respondê-los. Aproveito também para convidar você. Você pode acessar aí na minha bio do Instagram, existem alguns links. Tem um específico ali que é a comunidade. Você acessa a comunidade, escolhe os grupos que estão ali disponíveis, alguns visíveis, outros ocultos, os alunos da faculdade ficam mais restritos, mas acesse, eu compartilho muita informação por lá, tenho certeza que pode ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus e que esse vídeo seja um vídeo de luz, de coisas boas para você. Tchau, tchau.